quem está conosco? Hoje é dia de quem aqui? Está aqui do meu lado, Marilda Sene. Obrigada, viu, Marilda? Muito boa tarde, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente tem assunto, eu não quero perder nem um segundo, sabe? Porque tempo para o mundão aí é dinheiro, né? Aquele ditado, tempo é dinheiro, para nós é salvação. Então, vamos ouvir o que a Marilda tem para nos dizer nesse mês que começa, mês de setembro. Mês de setembro amarelo, né? Pois é, gente. Nesse mês a gente toca num assunto muito dolorido. Um assunto que precisamos conversar e justamente por isso foi criado o Setembro Amarelo. Para a gente, enquanto sociedade, refletir sobre os riscos, o perigo do suicídio. O quanto que, infelizmente, nós temos pessoas desistindo da vida e afetando não só a vida dela, a salvação da alma dela e tudo mais, quanto as outras pessoas ao redor. Porque quando uma pessoa se suicida, ela não acaba só com a vida dela, ela afeta a vida de todos os familiares, de todas as pessoas que gostavam dela e também da sociedade como um todo. Porque se alguém desistiu da vida, é porque aquela vida não estava positiva. Porque aquela pessoa estava adoecida e não conseguiu se cuidar. Por isso a importância desse assunto, Rosário. É um assunto doloroso mesmo, como você disse, porque a gente que imagina isso, para a gente já é dor, né? Sim. Só de imaginar. Agora, quem vive na pele isso daí é algo inimaginável, né? Justamente. Se a gente pensar na morte, já é super dolorido, não é verdade? Sim. Então, a morte, ela não é natural para nós, seres humanos. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. A gente fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, não é isso? Agora, quanto mais uma pessoa buscar essa situação pela própria vontade, pelas próprias mãos. Para que isso aconteça, ela está indo tão contra a natureza que Deus deu para ela, tão contra ao que é divino, que na antiguidade a igreja trabalhava essa situação de uma forma muito austera, né? Todo mundo que morre com suicídio, tal, não sei o quê, não tem a salvação. Lembra disso? Que existia todo um contexto em cima disso? Aí, com a evolução da ciência, com o nosso entendimento de que muitas e muitas vezes essa situação é ocasionada por uma doença, a gente entrega na misericórdia do Senhor e deixa realmente que haja essa abertura para essa compaixão. Porque as pessoas desistem da vida porque elas estão adoecidas. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. E a gente percebe que o suicídio, ele não está concentrado em uma faixa etária, mas em todas, né? Sim, são todas as faixas etárias que precisam ser cuidadas, porque cada fase da nossa vida pode acontecer situações que causem tanta dor que a gente desista da vida. Porque é comum, nossa, mas será que eu dou conta? Será que eu aguento isso? E se eu estou adoecida, se eu estou com algum problema de saúde mental, essa condição de superar aquela situação, de superar a perda, é muito, digamos assim, é muito comprometida. Então eu preciso buscar ajuda quando eu identifico essa vulnerabilidade adoecida, que são as patologias, a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, a ansiedade, e que é justamente isso que a gente vem conversando aqui nos nossos programas, Sim, não é verdade? É sim. O quanto que a sociedade está adoecida. É um fato isso, gente. Nós estamos lidando com o adoecimento mental da nossa sociedade em todas as faixas etárias. Mas tem duas faixas que são mais comprometidas, que são os jovens, né? E os idosos. Por quê? Porque a juventude de hoje, ela está numa crise existencial muito grande, onde ela não sabe trabalhar a frustração. Nós temos uma expectativa muito grande que é colocada em cima dos jovens. Eles acham que tudo é lindo e maravilhoso, que o sucesso é
um contexto de reconhecimento social, que é um contexto de resultados financeiros. Hoje você tem situações onde o jovem ele não aceita mais que a realidade da vida é uma vida mais minimalista, mais tranquila, sem grandes conquistas materiais. Até a própria aparência, com todo o contexto que a gente vive hoje, de recursos na medicina para mudar as aparências, o jovem já não se sente à vontade com a própria aparência dele. Então ele vive uma crise existencial nessa faixa etária, e ele precisa do quê? De uma família com uma dinâmica saudável, o acolhimento dos pais, os pais mais educadores do que provedores, os pais para ensinar que eles são amados, independente de qualquer coisa. Que sucesso é a gente estar feliz, a gente estar bem. A gente já falou dessa questão da necessidade dos pais ensinar saúde espiritual, ensinar a espiritualidade. Que não é algo que lá fora eles vão encontrar. Com certeza. E aí a gente viveu agora, né, a jornada da juventude com o Papa, a nossa jornada da juventude católica aqui, e São João Paulo II numa inspiração divina realmente, né, Sim. Grande santo do nosso tempo, que os jovens precisam dessa acolhida na nossa igreja também. Eles precisam se sentir igreja, né? E nessa linha, se protegerem de todas essas doenças emocionais e que chega nesse absurdo de desistir da vida. Então nós precisamos trabalhar na prevenção, no cuidado, no acolhimento com os nossos jovens. Aí nós temos os nossos idosos, que também é uma faixa etária de índice muito alto de suicídio. É incrível isso. Por isso a gente vai ver alguns dados agora que vão ilustrar isso tudo que você está falando, né, Marilda? Vamos ver então essa tela, ó. Suicídio é a 4ª causa de morte entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos. É muito. Isso é só no Brasil, né? Pois é, e isso é muito forte, né? Nossa, E isso que a gente fala sobre a importância de nós trazermos para os nossos jovens mais esperança de vida. E depois tem uma outra observação ali, em nível mundial, é a 2ª maior causa de morte entre os jovens. Então, aqui no Brasil, está no 4º lugar, né? Sim. Mas no mundo, está no 2º lugar de morte entre jovens. Pois é. O jovem brasileiro, por incrível que pareça, está numa situação menos desesperadora. Mais saudável, vamos dizer assim, do que E olha que coisa. em outras partes do mundo. Perfeito. E nós aqui no Brasil, nós somos calorosos. Nós temos uma dinâmica de acolhimento, de amorização. De abraço, maior. de falar que ama, de laço, né? De laço. É que, na verdade, nós temos uma cultura latino. O latino é muito assim. Assim. Ele é, digamos assim, exagerado em algumas coisas, né? Mas isso é positivo, né? Justo. Isso é super positivo. Isso. E a gente precisa, gente, falar que ama, acolher, pôr no colo, de uma forma equilibrada, assim, porque às vezes a gente ultrapassa os limites, porque não dá a educação, as limitações corretas que os nossos jovens precisam, mas eles precisam se sentir amados, acolhidos, valorizados. E se tiverem problemas mais sérios, que os pais, os responsáveis, levem para ajuda profissional. Nós precisamos quebrar esse tabu que só vai buscar ajuda profissional quem não tem Deus, quem não tem religião, quem é louco, né? Usando aí essa palavra. Antigamente era falado isso, né? Quem vai para psiquiatra é só louco. Mas então, e não é. E quem tem depressão não tem fé. Justo. Eu já ouvi muito falar isso. Tabu. É horrível isso. Isso, e é um tabu que a gente precisa quebrar. Graças à bondade de Deus, a nossa ciência tem crescido muito e tem criado condições de profissionais
competentes, trabalhar e ajudar as pessoas em todas as faixas etárias. E, no caso dos nossos jovens, tem psicólogos, tem psiquiatras especializados nessa faixa etária. Então, é muito, muito importante que os pais, os cuidadores, os responsáveis por esses jovens, ajudem que eles criem coragem de falar dos sentimentos deles, falar das dores, das angústias, dos medos, porque a partir deste lugar de escuta, fica muito mais fácil lidar com as dores e, com certeza, criar condições de uma vida mais saudável. E agora a gente vai ver um dado que abrange mais aí, né? Abrange o número de suicídios independente da faixa etária, né? Dados do Setembro Amarelo. 800 mil vidas perdidas por ano. No Brasil, 14 mil casos por ano. Nossa Senhora, 800 mil vidas por ano. Aí a gente E volta... 14 mil aqui no Brasil. Pois é. Aí a gente volta na importância dessa campanha. Não está longe da gente, né? Não está, Não está longe da gente, está perto, né? Isso. E o que é importante a gente observar também nesses dados, né? A importância da sociedade se mobilizar. Porque às vezes a gente fica tão tocado por uma pandemia, igual, né, nós tivemos aí do Covid-19, que foi terrível, milhares de mortes e tudo mais. Os boletins eram dados diariamente, a gente ficava sabendo, mas esse a gente não fica sabendo. Né? Porque a gente não quer saber. Porque é um assunto... Ai, não vou falar disso não. Não vamos falar de isso morte, é muito sério. Né? Não vamos falar de suicídio. Não é? Sim. A grande maioria das pessoas não querem falar de assuntos sérios, não querem falar de dores, não querem falar de morte. E tudo isso faz parte da vida. A morte faz parte da vida. E nós entendermos quais são, dentro da estatística, o que leva mais as pessoas à morte é importante. E, principalmente, se essa morte é causada pela própria pessoa. Nossa, é seríssimo isso, né? É seríssimo. E o Setembro Amarelo ele foi criado em 2013, se eu não me engano, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? Justamente para trazer esse assunto à tona. E que bonito ver aqui nesse programa a gente ter essa oportunidade. Todo ano a gente tem feito, sim. Há alguns anos a gente tem feito já, porque faz parte da saúde espiritual também, passa pela saúde espiritual, porque né? a gente vai quebrando esses tabus, né? Quando a gente sabe que um padre está em depressão, você fala, nossa, então, é um ele ser não humano. Tem fé, aí a gente ouve já a vozinha falando, mas ele não tem fé? Não tem nada a ver com fé, minha gente. Então, acho muito legal. Hoje, por exemplo, sobre nós, é verdade? Uhum. Isso. Gente, a fé, ela nos ajuda a vencer as dores. Mas ela precisa ser uma fé saudável, realmente. Essa relação com Nossa Senhora. Eu, por exemplo, sou consagrada na de casamento e aliança da Desatadora dos Nós. De consagração à De Virgem consagração à Virgem Maria. Quer dizer que em todas as minhas dores eu me coloco nos braços dela, porque eu busco ajuda ali. É buscar ajuda. A fé não fala que a gente não vai passar pelos vales de lágrimas, aliás, pelas situações difíceis. Aliás, fala, porque Jesus abriu o jogo pra gente, não é? Abriu o jogo pra gente. Se você quer me seguir, pega a sua cruz e vem comigo. Mas ele falou também, me deixa o seu fardo, troca comigo o seu fardo que é pesado. Falando isso hoje, do convite. Justamente, troca o seu fardo que é pesado pelo meu que é leve. Então ele não fala, olha, você não vai ter fardo. Ele fala, olha, vem cá, eu consigo te ajudar. Sim. Eu ajudo. Então a fé é nessa linha. E os nossos queridos sacerdotes que passam também por essa noite escura, porque isso inclusive os santos passam.
Nossa, São né? João da Cruz é o primeiro a falar e detalhadamente da cruz. E por que é tão Da noite importante a gente entender essas vidas, essas histórias, para a gente fazer uma analogia com a nossa vida, com a nossa história? Estamos todos nesse campo de prova chamado vida. E em alguns momentos esse campo de prova vai ficar tão pesado, mas tão pesado, que a gente vai precisar de ajuda. Aliás, Marilda, eu quero fazer um parênteses aqui, falar com você que está nos assistindo agora. Você não precisa sofrer sozinho, sozinha. Agora você pode ligar, né? Agora. Pode ligar agora 19 3871 9620, partilhar a sua dor aqui, porque a gente vai fazer um momento de oração no finalzinho aqui da conversa e vai incluir essa sua urgência, né? Pode escrever no WhatsApp também, manda áudio se é mais fácil, é mais rápido. A gente está aqui. Por favor, continua, Marilda. Que oportunidade, né? Eu louvo e agradeço a Deus realmente essa oportunidade, porque é isso. Nós estamos aqui conversando como se estivéssemos na sala de nossa casa, entrando na sala da tua casa. É uma sala enorme, cheia de gente com dores. Sim, e nós temos as nossas dores, não é verdade? Sim. Porque às vezes as pessoas veem assim, a Marilda estuda comportamento humano há mais de 30 anos, é formada nisso e naquilo e tal. Ela não tem problema, não. Claro que sim. Só que, qual é a diferença? Primeiro, a gente trabalha a prevenção, autoconhecimento, consciência. A gente trabalha as 3 saúdes, saúde física. E é legal a gente entender que a pessoa, quando ela tem uma doença mental, a saúde física dela também está comprometida. Pode ser, inclusive, uma distorção, uma disfunção na matriz metabólica dela que está causando esse desejo de não vida. Isso é muito sério. Independente da vontade da pessoa, né? Sim, por exemplo, no contexto dos idosos, quando eles têm uma doença crônica, dores crônicas, estão vencendo a cada dia aquela dor, ele vai minando a sua esperança de vida. Vai minando a sua vontade de viver. E aí o que a gente precisa fazer enquanto família desses idosos, sociedade ao redor deles? Dar mais momentos de alegria, de esperança, para contrapor aqueles momentos de dor. Que a gente vai vendo que o idosinho, ele não vai querendo mais sair da cama, ele não quer mais ver uma televisão. A gente fala de sair, não quero, não tenho coragem. A frase é essa. Por quê? Porque o corpo está tão debilitado que ele não dá mais conta. Isso acontece com as pessoas que sofrem de doenças crônicas, independente de idade. Quem já está enfrentando tratamentos prolongados durante muitos anos. Então, essas pessoas precisam de um cuidado, de um amor, de um olhar de maior cautela da família. Né? Então, a gente vai fazendo isso, trabalhando essa palavrinha linda, compaixão. Porque quanto mais compaixão nós tivermos pelos nossos queridos, pela sociedade, pelo ser humano, mais chance a gente tem de vencer essa falta de esperança que leva uma pessoa a desistir da vida. E aí a importância, volto, desse Setembro Amarelo, porque essa proposta é refletirmos sobre tudo isso. Como que a gente pode diminuir esse índice horroroso aí? Nossa, que assusta a gente, né? Impacta a gente. Sim. Esse número aí. E precisa. 800 mil vidas por ano. E no Brasil, 14 mil, gente. 14. É muita coisa, Rosário. É muita coisa. E aí a gente precisa voltar naquele assunto. A sociedade está adoecida. Por que está adoecida? Porque os nossos valores estão distorcidos. Nós precisamos aprender a valorizar a vida, e a vida num contexto mais minimalista. O que é isso? Eu não preciso de muito para ser feliz, gente. Dinheiro nunca é o suficiente. Eu trabalho muito isso com os meus clientes, né? Que eu tenho empresários aí, que eu faço organização da empresa, trabalho mentoria com eles. Quanto que você precisa para ser feliz? E a resposta é muito abrangente.
Ai, Marilda, eu sempre posso mais. Claro que sim, mas o quanto que vai te dar essa estabilidade emocional, o quanto que não vai comprometer o teu tempo junto com a sua família. Você vai deixar o seu filho lá na geladeira, vai vencer na vida e depois você pega ele de volta? Isso não acontece. Não. Tem um limite, né? Tem, e a gente precisa trabalhar essa outra palavra mágica, equilíbrio. Eu estou no momento de ascensão, então eu preciso realmente me dedicar mais tempo ao meu trabalho na área A, B, C, D, estudando e tal. Ok, mas eu não posso perder de vista que eu tenho um filho pequeno que precisa dos meus finais de semana, que precisa de um tempinho para eu buscá-lo na escola, que de vez em quando, pelo menos uma vez no ano, eu preciso ir lá participar de uma reunião de pais e mestres e conhecer a professora que está educando meu filho. Que eu, enquanto casal, né, ali o provedor e a mãe, às vezes os dois trabalham tal, eu preciso me preparar para ser o melhor pai, a melhor mãe para aquela criança. Por quê? Porque depois, quando ela chegar ali na adolescência, na vida do início da vida adulta, né, que é o jovem, ele vai ter estabilidade, segurança, se sentir amado e vai ser mais difícil ele desistir da vida. Aí ele não vai engrossar essa fileira aí do suicídio, né? Porque ele teve algo lá atrás. Tá chegando o WhatsApp aí, Marilda, com o assunto. Vamos ver, então, essa mensagem que chegou? Já dá pra gente ver? Deixa eu chegar mais perto lá para ler. Eu sou de Campinas, vim almoçar em casa e liguei a TV. E vocês estão falando, isso é muito real. Peço oração. Muitas vezes penso em ir embora para um lugar de luz, onde não tem sofrimento, dor e angústia. Penso isso com mais frequência nos últimos meses. Não sei por quê. Tenho 49 anos. Tem o nome da pessoa? Não, a gente não vai identificar a pessoa. Eu só queria saber se é homem ou mulher. É mulher. 49 anos. Minha querida, você precisa de ajuda. É a única coisa que eu te falo. Porque o que acontece? O nosso processo mental. Nós temos uma mesa redonda do eu, a gente já conversou aqui sobre isso. E nós temos várias vozes nessa mesa nos falando algumas coisas. E com certeza você tem uma dessas vozes que está muito adoecida, está muito ferida, está muito magoada e está sem esperança. Então você precisa fortalecer a voz da esperança, o seu eu gestor. E quando você está nessa fase onde essa voz da desesperança, essa voz que fala para desistir e tudo mais, ela está muito forte, a ajuda é necessária. É muito importante, eu não sei se você já tem um espaço para você verbalizar com transparência, com clareza, todas as suas vozes de dor, todas as suas frustrações, todos os seus medos, todas as suas ansiedades. Você ligou aqui na TV Século XXI, então eu imagino que você seja católica, que você tenha uma direção de fé. É outra coisa que você precisa alimentar muito. Então, nós temos 3 saúdes para a gente cuidar, para a gente ter um equilíbrio mental. A saúde física, então você pode estar aí na sua faixa etária, começando uma menopausa, que tem mudanças hormonais, e se você teve TPM e tudo mais, então os seus hormônios, você precisa melhorar essa matriz metabólica para ela trabalhar a seu favor. E cuidar do teu físico, atividade física, contato com a natureza, tudo isso vai te dar mais esperança e vai melhorar a tua mesa redonda do eu. Vai melhorar essas falas de esperança. Segundo, saúde emocional. Aí a importância desse espaço de verbalização dos seus sentimentos. Um psicólogo, um terapeuta, para te ajudar nessa linha, fortalecer seu eu gestor. E a saúde espiritual. Você está cada vez mais próxima desse Jesus que te ama tanto, que te fez ligar a televisão nessa hora para poder nos ouvir. Isso é coisa de Deus, pode ter certeza disso. Sim, e a gente ficou muito feliz com a sua mensagem, viu, minha querida?
conte com a nossa oração. Daqui a pouquinho a gente vai rezar, né? Daqui a pouquinho nós vamos rezar e colocar cada pessoa, cada um de nós também que necessitamos dessa graça, dessa saúde, dessa bênção de Deus, né? Então, como a gente dizia, Marilda, é mais perto do que a gente imagina, né? Sem dúvida, e é tão gostoso a gente sentir a mão de Deus nisso tudo, né? Você vai vendo a fidelidade de Deus, que é incrível. Eu estava vindo para cá e estava rezando justamente, sabe? Falando, Senhor, é um assunto tão delicado e não existe fórmula mágica, não existe um remedinho, não existe. Não. Não, a pessoa não adoece de uma hora para outra, assim como ela também não se cura de uma hora para outra. Então é super importante que a gente trabalhe isso degrau por degrau, gota por gota, dia a dia. A nossa saúde mental, a gente mantém igual uma plantinha. Se nós não cuidarmos direito dessa planta, ela fica sem vida. Ela morre por inanição, por falta de água, por falta de adubo, por falta de um monte de coisa, e ela não tem viço. A nossa vida precisa ter viço, ela precisa ser bonita, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. E a gente faz isso no dia a dia. Agora, quando a gente tem a oportunidade de falar de como a gente pode curar aquilo que já está adoecido, que é o que a gente está fazendo aqui agora, muda totalmente. E aí eu queria parabenizar essa irmã aí por ter tido coragem. Isso mesmo. Né? Às vezes é botar o dedinho ali na ferida. É doído, mas traz a esperança, traz a cura. É o passo que a gente dá. Porque a gente fica buscando a varinha mágica. E por isso que eu estou falando isso. Não existe varinha mágica, existe trabalho. Para a gente manter a nossa sanidade mental, para a gente manter uma vida equilibrada, uma vida saudável. Exige esforço. Com certeza. Para a gente manter os nossos relacionamentos saudáveis. Porque tem muita gente desistindo da vida por causa das outras pessoas. Porque se preocupa muito com o que os outros pensam. Gente, como é importante o que a gente pensa, o que Deus pensa da gente. Como dizia a Maria Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, é entre nós e Deus. Né? E aí outro ponto que eu queria refletir aqui com a gente, que já está acabando. Então vamos lá. Vamos lá, uma pessoa que está mandando aí a mensagem, vamos ver o que ela está dizendo, ou ela ou ele. É um áudio. Pode falar. Boa tarde. Meu nome é Fátima, eu sou de Jardinópolis, no interior de São Paulo, e eu sofro há muitos anos com a depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Sou viúva, meus filhos são casados, eles cuidam da própria vida, eles me ajudam sim, financeiramente. Mas visitas assim é muito difícil. Então eu moro sozinha, eu e meu cachorrinho, e quando eu estou em crise, eu só penso em suicídio, eu só penso em me matar, acabar com tudo. Eu não vejo mais motivo para ficar aqui. Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Sou do apostolado da oração. O que me segura é a minha fé, mas não é fácil. Eu me sinto muito abandonada, muito sozinha, muito triste, muita solidão. Mas eu não condeno meus filhos, porque eles estão lutando para construir a vida deles. E é muito difícil. Eu me apego muito nos programas, nas missas, nas orações. E que Deus nos abençoe, né? Quem passa por esse problema. Boa tarde para todos. Então é a Fátima, Marilda. Que testemunho forte, Fátima. Muito, muito obrigada pela tua coragem. E aí eu queria te fazer algumas colocações. A primeira, você disse que não condena seus filhos, mas existe aí a dor dessa ausência, né?
Então eu queria te pedir que você fizesse oração de amorização para com seus filhos. Você já os ama com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas que você realmente trouxesse para outro patamar o seu sentimento em relação a eles e trouxesse assim a possibilidade de você não carregar o peso da ausência deles. Foi como foi. Você foi a mãe que eles precisavam, você cuidou com o teu amor, do máximo que você pôde. Hoje, eles estão no momento da vida deles, como você diz, que tem a compreensão de que eles estão lutando com a vida e tal, mas isso não pode te magoar, te ofender. Liberta-se desse peso. Numa segunda pergunta, uma questão social. Como é que é a tua vida social, Fátima? Você tem amigos? Você tem uma amiga querida que você pode ir tomar um café com ela? Você fazer um bolo na tua casa e chamá-la para tomar um café, um chá com você? Você ter mais vida social, depender menos da presença dos seus filhos. Isso é super importante. Uma das coisas que a gente trabalha na saúde do idoso é a vida social. Às vezes, na faixa etária aí acima dos 60 anos, tal, justamente porque os filhos estão com outras atividades, têm menos tempo e a vida está tão corrida, os amigos são os nossos grandes companheiros. E aí você está me dizendo que participa do apostolado de oração. A vida na comunidade também pode te ajudar muito. Você precisa de mais momentos onde você se sinta útil, você sinta acolhida pela sociedade. Procure isso. Aí nós temos as outras duas saúdes que eu falei com a pessoa que participou anteriormente. Como é que está a sua saúde física? Às vezes falta uma vitamina, às vezes falta um sol para tomar. É importante que você esteja com a sua saúde física muito equilibrada, cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, porque isso vai ajudar você a trabalhar mentalmente pensamentos mais saudáveis, certo? E por último, ajuda profissional para cuidar da sua saúde emocional. Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, porque aí você vai ver se não está faltando nada que já virou dentro de você uma patologia. O que é a patologia? É quando a doença se instala. E aí a doença da depressão, a doença da ansiedade. E nesse caso, a gente precisa de ajuda profissional. Então, para mim, todos os idosos precisavam fazer terapia. Isso seria fantástico. Assim como você vai fazer fisioterapia, porque as suas articulações, o seu corpo já está debilitado, a sua mente também. Então a gente precisava de um espaço para falar das nossas dores, da ausência dos nossos filhos, tudo isso que causa frustração para a gente. E criar uma rede de apoio de amigos. E se forem amigos da igreja, melhor ainda, porque aí a gente reza junto. Eu espero realmente que você se coloque nos braços de Nossa Senhora e que ela te conduza a você criar uma melhor estrutura de vida para você ser feliz, minha querida. Isso mesmo, Fátima, conte com a nossa oração. A gente está colocando aí também na tela o telefone do CVV, né? Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Se for necessário, não hesite em ligar, né? Com certeza. Não existe ligar, são pessoas preparadas para atender. Isso, esses voluntários são treinados a ouvir, a ter uma escuta de compaixão, sem julgamento. E às vezes o que a gente só precisa é falar. Então tem aí esse recurso, use-o, por favor. Isso mesmo. Vamos encerrar esse momento, infelizmente está terminando, né? Mas a gente pode agora, nós duas juntas aqui, Marilda, rezarmos por essas pessoas, né? Pedir o sangue de Jesus sobre elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, nós nos colocamos na Tua presença cheia de misericórdia. E eu suplico em nome de cada um e cada uma que entrou em contato conosco hoje, que viu, que ouviu, cada palavra que a Marilda veio nos dizer aqui. E peço a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um e cada uma. E a Marilda, nessa parte profissional, peço que você peça também, Marilda, junto comigo aqui. Senhor, eu te louvo e te bendigo por essa oportunidade de conversarmos desse assunto tão sério. Microfone, Marilda.
Senhor, eu te louvo e te bendigo pela oportunidade de nós conversarmos deste assunto tão sério. Te peço, Senhor, por cada pessoa que foi atingida de alguma forma por essa mensagem, que o Senhor cure esses corações e que o Senhor dê condições de buscar o recurso necessário, que a pessoa se sinta motivada realmente, Senhor, e que o teu sangue preciosíssimo possa trazer cura de corpo e alma para todos nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu penso que daqui 15 dias nós temos sua presença novamente dentro do mês de setembro, né? Se Deus quiser, e aí a gente pode até que continuar com esse assunto tão sério, né? Eu penso Falar que um sim. pouquinho das pessoas que são vítimas do suicídio de seus queridos. Isso mesmo, a gente vai continuar, viu, gente? Obrigada, viu, Marilda? Deus lhe pague. Eu que agradeço e rezem por mim. A gente reza sim, claro que sim. Olha, vamos para o intervalo. Eu já volto com você ao vivo aqui pela Rede Século XXI.